Olá, meus amores, tudo bem? Então, hoje a nossa aula de redação vai falar sobre um assunto que a gente nem nunca ouviu, né? Que é o texto dissertativo argumentativo. Já ouviram falar sobre ele? Claro que já, tenho certeza. Se estão cansados de ouvir falar sobre ele, talvez estejam. Se nós vamos deixar de falar sobre ele, não, de modo algum, não dá. E se nós ainda vamos falar muito sobre ele, esse ano talvez, mas ano que vem, até vocês não aguentarem mais. Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele vai muito além do texto da redação do Enem. O texto dissertativo argumentativo não foi criado única e exclusivamente para moldar ao estilo de exigência ou de cobranças dos vestibulares. Enganadíssimo quem pensa assim ou quem acredita nisso. Tá bom? Então, para que serve mesmo um texto dissertativo argumentativo? Para que esse trem foi criado? Para infernizar a vida de vocês? Talvez. Um pouquinho, pelo menos. Mas também para prepará-los para todo o resto da vida de vocês. Não só acadêmica, mas profissional também. Por que eu tô falando isso? Olha só, meus amores. Primeiro, o que é uma dissertação e uma narração? Narração a gente faz desde que a gente é criança. A gente conta histórias. Se não histórias reais que nós vivemos ou vivenciamos, nós contamos histórias imaginárias. Mas o contar histórias é nato. A gente já nasce preparado para isso. Ok? E na contação de histórias tem personagem, enredo, espaço, tempo, narrador e tananã vai. E o que difere a narrativa da dissertativa? Bom, se a narrativa conta sobre uma coisa, uma dissertação ou dissertar refere-se a discorrer, a falar sobre um assunto, a explanar, entende? Consegue entender ou pelo menos perceber a diferença entre uma coisa e outra? O dissertar vai muito além de uma contação de histórias. Pelo contrário, nem tem tanta contação de história assim no texto dissertativo, né? O texto dissertativo é quando escolhe um assunto, por exemplo, o assunto seja asma. Daí a gente vai contar uma história de um sujeito que tem problema com asma. Desculpa, eu tenho. Passou. E aí eu vou contar a história desse sujeito. Isso é um texto narrativo. Agora eu vou falar sobre maneiras ou sobre como solucionar. Eita, parece que meu nariz tá sabendo, né? Enfim, alergia? Ok. E aí, na dissertação, a gente vai falar o quê? A gente vai explanar sobre o mesmo assunto, sobre a asma. O que vem a ser a asma, como afeta as pessoas, ou quais são os problemas que ela acarreta. Enfim, a gente vai falar sobre o assunto, só falar. Sem obrigatoriedade de contar uma história, tá bom? Agora, o que é interessante é que o texto dissertativo, ele abre esse espaço, ou ele mostra até que ponto a pessoa está preparada para articular suas ideias ou falar sobre determinado assunto. Para complicar um pouquinho, a dissertação, ela ganha um elemento, uma característica muito importante, que é o caráter argumentativo. O que é uma argumentação? É quando você produz um texto ou você elabora um texto, mesmo que não escrito, só verbal mesmo, a fim de convencer o outro da sua ideia, a fim de convencer o outro da sua ideologia, das suas intenções, enfim, não importa. Mas a argumentação, ela tem esse caráter. E sabe o que nós nascemos, além de ter a narrativa nato, né, na gente, a gente tem a capacidade desde criança de contar histórias, nós temos também uma capacidade desde criança que é de argumentar, de convencer o outro. Quem nunca viu vídeos de crianças pequenininhas, aquelas coisas fofas, tentando convencer seus pais a deixarem elas fazer alguma coisa, ou então tentando convencer de que, se a tia mandou esse bilhete, é mentira, não acredita, é mentira. Então, toda uma história contada, uma elaboração é feita a fim de convencer o outro do seu discurso.
A gente faz isso também desde criança, assim como a gente conta a história, a gente convence o tempo todo o outro. E por que a gente faz isso? Porque somos humanos e a gente tem uma necessidade tremenda de ganhar seguidores. De ganhar seguidores em que sentido? De convencer o outro da nossa lábia, né? Do nosso discurso. De convencer as pessoas de que a nossa ideia é boa. É assim que a gente conquista as coisas na vida. É assim que vocês conseguem, por exemplo, permissão dos pais para fazerem determinadas coisas enquanto vocês são menores de idade. Pelo dom do convencimento, pelo dom da argumentação. Ok? E por que é tão importante agora, né, na faixa etária de vocês dominarem na escrita? Porque uma coisa é eu contar uma história oralmente ou dissertar sobre um assunto oralmente e outra completamente diferente é fazer a mesma coisa só que no texto escrito. Por quê? Por causa da estrutura e das exigências, né? Existem regras que a gente precisa obedecer. No texto dissertativo argumentativo, por exemplo, dos vestibulares, há uma seleção de regras enormes, vocês já conhecem, já ouviram falar de quase todas elas. E isso é muito importante e apesar de dar ao texto um grau maior de dificuldade, é o que faz com que esse texto tenha maior valor, né? Porque se o aluno ele consegue dominar essas competências, essas habilidades, entende que esse sujeito ele está desenvolvido linguisticamente para poder deslanchar naquilo que ele quer fazer da sua vida, na profissão que ele escolheu. Independe da profissão? Sim, independe, porque não importa o curso superior que você vai fazer. Qualquer um deles, obrigatoriamente, vai exigir que você faça um TCC. O que é um TCC? É um trabalho de conclusão do curso. Existem formas diferentes de cobrar esse mesmo trabalho, mas ele é cobrado. Muitas faculdades, a maioria delas, cobra da seguinte forma: o aluno ele escolhe um assunto sobre o qual ele vai falar dentro do curso dele. Imagina, por exemplo, sobre a psicologia, um exemplo. E aí o aluno escolhe um assunto X. Então ele vai trabalhar ao longo da faculdade, ao longo do tempo dele de estudos, em cima desse assunto, fazendo pesquisas, para lá no final, no último período, no 5º ano de faculdade, ele defender a tese dele. O que é defender uma tese? É quando apresenta-se uma banca e você mostra o seu texto com elementos comprobatórios, ou seja, com muita pesquisa real. Claro, essas pesquisas todas têm que basear em fatos reais. E aí você convence o outro de que o seu trabalho é tão bem fundamentado que aquele assunto que ele nunca parou para pensar merece a atenção dele. E isso acontece em todos os cursos, independente do curso que você vai fazer. No meu curso, por exemplo, no SES, lá em Juiz de Fora, quando eu fiz, era assim, nós podíamos escolher, era votação. Ou a gente escolhia um tema e fazia, no final dos 4 anos de faculdade, a gente desenvolvia o texto para no último período defender a nossa tese, como normalmente fazem. Ou a gente fazia assim, todo período par. Nós nos dedicávamos a fazer os nossos estágios, que eram obrigatórios também, e período ímpar a gente fazia uma TCC um pouco menor. E aí essa TCC era assim, se eu fiz no terceiro período, sobre o gerundismo, no 5º período eu posso escolher se eu vou continuar falando desse assunto ou não, e aí é um texto menor. Mas o caráter é a mesma coisa, o nível de cobrança é a mesma coisa. A linguagem tem que ser formal. O texto tem que ser dissertativo argumentativo. Não existe tese de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, de PhD. Não existe que não seja de caráter argumentativo, tá? Então, vocês não precisam aprender isso só para tirar uma boa nota no Enem. Vocês precisam aprender isso porque mesmo que o seu curso seja de exatas, você vai ter que fazer uma tese. Você vai ter que desenvolver um texto sobre ele. E essa tese vai ser dissertativa argumentativa para você defendê-la lá no final do seu curso. Tá vendo? O bom do Enem é que você escreve só 30 linhas e ó, acabou. Mas não existe monografia, por exemplo, de só 30 linhas. Gente, no Enem aceita pela BNCC. Ó, pela BNT. Tá bom? Então, se você está aprendendo agora a fazer um texto dissertativo argumentativo, mesmo que você não vá fazer Enem ou que não tenha intenção, mas vai fazer faculdade particular ou vai tentar de outra forma, obrigatoriamente tem que fazer
tem que saber fazer um texto dissertativo argumentativo. Se não sabe o que vai acontecer, lá na sua faculdade você vai ficar louco, procurando alguém para fazer um trabalho para você. Aí você compra uma monografia pronta e no dia de apresentar, você se ferra porque não tem um conteúdo, não domina ele, porque obviamente aquele texto não é seu. Tá bom? Então vamos à macroestrutura do texto dissertativo argumentativo. Bom, ele obrigatoriamente tem que ter uma introdução. Essa introdução nada mais é do que um resumão de tudo que você vai falar, é uma síntese bem sucinta, bem curta, ok? E ele tem o desenvolvimento, que são aqueles parágrafos, 2 ou 3, onde você vai desenvolver o assunto, vai defender a sua tese, a sua opinião, tá bom? E por fim, no último parágrafo, que chama conclusão exatamente por isso, é quando você vai concluir o seu texto e apresentar nele motivos para que esse texto seja aceito como uma fonte, ou esse texto seja aceito como algo importante. E aí você apresenta ali uma possível solução para o problema. Porque geralmente o texto dissertativo argumentativo, ele aborda uma questão social que precisa ser resolvida, precisa ser solucionada, né? E aí você soluciona esse problema ou propõe uma solução por meio do texto dissertativo argumentativo. Tá bom? Quais são os objetivos? Os objetivos são esses que eu já falei, é dissertar sobre o assunto, é discorrer, é explanar, é falar, e o mais importante, defender um ponto de vista, um ideal, aquilo que você toma para si como verdade. Esse é o principal objetivo do texto dissertativo argumentativo. E mostrar que você domina o assunto também, é claro, óbvio. E quais são os leitores ou qual é a circulação desse tipo de texto? Como eu já falei, ele vai muito além da banca do Enem que vai examinar a sua prova. Ele sai da banca do Enem e vai para a banca da sua faculdade, do curso que você vai prestar. Vai haver uma banca lá que vai cobrar de você o texto dissertativo argumentativo, vai cobrar de você uma defesa de opinião. Então é muito comum no meio acadêmico os professores falarem assim, eu não posso reunião dia tal, participar da reunião dia tal, tal horário, porque eu vou estar participando de uma defesa ou de uma banca. Aí você já sabe que vai ter um aluno, né, ou mais de um, que vai apresentar ali o seu trabalho de curso. E é tão importante esse trabalho de curso que pode acontecer de o aluno estar no último período do curso dele, da faculdade que ele escolheu, e aí ele ser reprovado na banca. E se a banca o reprova ou julga que ele não está pronto o suficiente, ele não pode se formar. Entende? O diploma dele não é autorizado, a formatura dele. Pode até participar simbolicamente de algumas festividades, comemorações com os colegas, mas a formatura em si, o diploma oficial, né, que o libera, ele não tem. Aí ele precisa voltar e ou reescrever o texto ou mudar. Escolher uma nova temática e fazer um novo texto, e aí, quando ele estiver pronto, ele marca uma nova banca e aí ele faz uma apresentação novamente. E essa defesa de tese não é chegar lá e mostrar tudo no slide e ler o texto inteiro. Você desenvolve um trabalho de páginas e páginas e páginas e páginas, e aí você precisa falar sobre ele, ou seja, dissertar. E o que a banca faz? Te escuta atentamente para no final te encher de perguntas, para ver se você realmente domina o assunto, se esse texto realmente é seu, pergunta as referências. Tem gente que pergunta fonte, de onde você tirou essa ideia? Se inspirou em quê para falar sobre esse assunto? É onde você quis chegar com essa citação? Então, entende como é importante você saber escrever o texto para dominar o assunto e para lá na hora H não perder todo o seu trabalho? É fácil comprar uma monografia, é muito fácil. Difícil é montar o seu próprio texto e dominar toda a estrutura, todo o assunto e as competências e habilidades exigidas são exatamente as mesmas. São mais, né? Como o texto ele é digitalizado, você precisa ainda lidar com as competências e habilidades semelhantes às cobradas no Enem e ainda as habilidades da BNT, que é muito mais chato. Eu prefiro 1000 vezes escrever vários textos, várias monografias, do que formatar com as normas da BNT, porque tive trabalho, muito trabalho com isso. Enfim, então os leitores e a circulação do seu texto vai muito além da sua
prova de vestibular. Ele te acompanha por toda a sua trajetória acadêmica no ensino superior, independente do curso que você vai fazer. Dependendo da área de trabalho, esse estilo textual também vai estar ali exigindo muito de você. Então, conseguem perceber que mais importante que falar sobre um assunto ou construir uma argumentação sobre ele é falar sobre esse mesmo assunto, construir essa argumentação de maneira coerente, que faça sentido, convincente, que prenda o leitor a sua atenção, né? Que faça com que ele fale assim, caraca, nunca pensei assim. Interessante, essa menina tem razão. Então você precisa seduzir o seu leitor, conduzi-lo a ficar com você, fazer com que ele fique afetado, ele tem que ser afetado por você. E ainda dominar os aspectos de coesão, que é usar a língua formal, apresentar, usar uma linguagem toda adequada às normas e regras gramaticais. Precisam fazer isso, meus amores. Ok? Mas vai ficar muito mais fácil, porque hoje eu não vou pedir para vocês fazerem uma redação, não hoje. Hoje eu quero só que vocês leiam, por favor, as páginas 578 e 579, 578, 579. Lá tem a dissertação argumentativa e tudo isso que eu falei tá lá nessas páginas também. Depois, na página 580, vocês vão responder as perguntas do 1 ao 5, por enquanto, tá bom? E aí na próxima aula, na próxima sexta, a gente marca uma videochamada para fazer a correção, ok? Então lembra, o texto dissertativo argumentativo tem por objetivo fazer o quê? Dissertar sobre um assunto e defender uma tese. Tem que ter uma defesa de opinião, de ponto de vista, de teoria, de tese, ok? Espero ter sido claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, sabe como e onde me encontrar. Estou sempre aqui e com mais saudade do que nunca. Beijo, beijo, se cuidem, fiquem com Deus.